Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Carolina Caribé, fundadora da Incorporação na Prática, e hoje a gente começa a nossa aula 2 do nosso workshop NBR 12721. Na aula 1, eu falei o que é a NBR, para que ela serve, dei alguns conceitos gerais e falei como é que eu cheguei nesse jeito de trabalhar, nesse jeito de apresentar, nesse jeito de criar e calcular os quadros da NBR 12721. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, eu preparei uma aula super legal e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Antes da gente começar a preencher os quadros da NBR 12721 propriamente dito, a gente precisa responder algumas perguntas, a gente precisa ter conhecimento sobre algumas informações. Todo mundo que está aqui dentro do workshop NBR 12721 já recebeu o meu glossário na aula 1. O que é esse glossário? É um documento que eu criei onde eu tenho os termos técnicos que a gente utiliza durante o preenchimento desses quadros da NBR. Então, se você ainda não leu esse material, se você não leu esse documento, por favor, volta, abre o PDF, lê tudo que está escrito ali e depois volta para cá. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a IP, por que eu criei a IP, porque algumas pessoas estão chegando agora, né, não conhecem muito a incorporação na prática, estão chegando agora, não sabem muito bem quem é Carolina Caribé ou por que eu criei essa empresa. E o objetivo da IP é investimento e conhecimento técnico para gerar riqueza. Eu acredito muito que quando a gente estuda e quando a gente aumenta o nosso conhecimento técnico sobre um determinado assunto, a gente vira especialista sobre esse assunto e com isso a gente tem maior propriedade para falar sobre determinado assunto e desenvolver os nossos negócios. E é para isso que eu estou aqui. Na minha carreira, eu coordenei e gerenciei mais de 85 torres, 463 mil metros quadrados e VGV de 1,7 bilhões. Esse valor já é maior, tá? Mas como eu não estou contabilizando as consultorias que eu já dei, então eu parei aí em 1,7 bi, que já é um número considerável, né? Já dei mais de 350 horas de consultoria, mentira, já passei de 400, para mais de 50 empresas. Já treinei e formei mais de 1.500 pessoas. E por isso, eu me sinto confortável para falar com você hoje sobre como preencher os quadros da NBR. De uma forma bem rápida, para quem ainda não me conhece muito bem, né? Então, eu me formei na Universidade de Brasília em Arquitetura e Urbanismo em 2007. E aí, de 2007 a 2013, eu trabalhei em várias incorporadoras, Camargo Correia, Cirela, empresas de Goiânia, São Paulo, Brasília e coordenando empreendimentos em outros estados também. Em 2011 a 2013, eu fiz o meu MBA na FGV, Gestão de Negócios Imobiliários da Construção Civil, onde eu me formei especialista. Em 2013, eu montei minha empresa, a Incorporação na Prática, e comecei a dar consultorias pelo Brasil afora. Em 2016, eu fui para a Suécia fazer mestrado. Em 2017, eu fui fazer um intercâmbio internacional na Bauhaus, em Weimar, na Alemanha. Aí, em 2019, eu publiquei 2 livros. Eu fiz a revisão de um livro que eu já tinha publicado e publiquei mais outro livro. Em 2020, fiz a defesa do meu mestrado, finalmente. Foi uma longa trajetória, porque eu continuei trabalhando enquanto eu fazia mestrado, enquanto eu morava no exterior, enquanto eu tinha fuso horário. Então, foi um desafio muito grande, mas estou muito feliz de ter conseguido sobreviver. Bom, então aqui um pouquinho das empresas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei na Camargo Correia, no CCDI, na Cirela Brasil Realty, fiz MBA na FGV, estudei na KTH, fiz parte do meu mestrado na Bauhaus, e o meu mestrado ele é reconhecido pelo RICS. Depois vocês podem dar uma pesquisadinha sobre esses assuntos. Bom, então vamos direto agora ao que importa, né? Para quem já me conhece, sabe que todos os negócios que eu desenvolvo, todas as consultorias que eu dou, eu sempre falo que a gente tem que olhar para o mercado, desenvolver um produto adequado a esse mercado, que vai gerar venda e vai dar o retorno que eu planejei lá atrás no meu planejamento estratégico. Quando a gente fala em quadros da NBR 12721, a gente está falando também sobre registro de incorporação imobiliária. Por isso que eu destaquei o item 12 e o item 13, que está ali na coluna de incorporação em produto. Eu falei na aula de segunda-feira, na aula 1, que a gente precisa registrar aquela unidade autônoma que a gente imagina vender, e por isso existem os quadros da NBR 12721. É uma forma da gente caracterizar a unidade autônoma para
que essa unidade autônoma tenha características determinadas e registradas no cartório de registro de imóveis, junto com a sua fração ideal. É para isso que serve a NBR 12721. Então, vou fazer aqui um resuminho rápido, para que a gente possa, então, entrar no conceito de quadros da NBR de uma forma um pouquinho mais precisa. Então, quando eu falo sobre incorporação imobiliária, eu tenho que saber o que é incorporação imobiliária, o que é VGV e quais leis eu preciso conhecer, né? Então, incorporação imobiliária, como eu falei na aula 1, é a forma que a gente desenvolve os nossos negócios no mercado imobiliário para que a gente possa promover a construção de um imóvel para alienação, ou seja, para venda. Então, quando eu falo em incorporação imobiliária, eu estou pensando na venda. Tudo que eu preciso fazer para permitir que essa venda aconteça na fase inicial de projeto, que é durante a planta, ou durante a construção desse empreendimento. E aí, por que a Carol vai falar de VGV em aula de quadros de NBR? Vocês vão entender quando a gente chegar em área subrogada, ou seja, permuta. A gente vai chegar lá. O que é VGV? É valor geral de vendas, né? Então, quando eu falo em valor geral de vendas, é a venda das unidades autônomas, é a venda das áreas privativas. E aí, para quadros de NBR, é importante a gente entender que somente as áreas privativas, tanto a área privativa real quanto a área privativa equivalente, a gente vai chegar nesse ponto, eu vou explicar o que são as áreas equivalentes. A venda das áreas privativas gera o VGV, e as áreas privativas geram as frações ideais. Também vou explicar com mais calma um pouquinho mais para frente, mas só estou chamando a atenção para uns pontos. Então, quando eu falo em VGV, eu estou dizendo que a venda das unidades autônomas vai pagar tudo isso aqui, ó. Vai pagar o meu terreno, a minha obra, a minha manutenção, a minha taxa de administração de obra, a minha taxa de incorporação, o meu marketing, a comissão, juros de financiamento, impostos e lucro. Tudo isso é pago pela venda das unidades autônomas. Então, aqui eu coloco de uma forma um pouco mais ampliada para vocês entenderem. De uma forma geral, esses são todos os gastos que a gente tem dentro de uma incorporação imobiliária. Quando a gente está falando em quadros da NBR, o quadro da NBR está falando só disso aqui, ó. Os quadros da NBR só estão falando da nossa obra. Então, todos esses outros custos externos não estão entrando no cálculo dos quadros da NBR, que estão lá no cálculo 3, do quadro 3, quando a gente fala sobre orçamento. A gente vai falar sobre isso no detalhe hoje. Então, a gente precisa entender o que é VGV para saber quantos por cento do VGV equivale à minha obra, 40%, 55% do VGV. É óbvio que tem obras, isso é no geral, tá, gente? É óbvio que tem obras que às vezes a gente vai chegar a 65% do VGV, a obra, e aí, às vezes, o terreno vai custar 50% do VGV. Então, cada caso é um caso, tá? Não dá para a gente generalizar esse quadro. Mas só para vocês terem uma ideia de que, quando eu estou falando de quadros de NBR, estou falando de custo de construção. Então, eu estou falando sobre obra, manutenção e administração. Bom, quais leis eu preciso entender para falar de quadro de incorporação imobiliária e para falar de quadros da NBR? Estas são todas as leis necessárias para você trabalhar com incorporação imobiliária. Só que a Lei 4.591 de 64, que é a Lei dos Condomínios e das Incorporações, ela fala o seguinte: para a gente poder fazer a venda de uma unidade autônoma na planta, ou seja, para a gente poder vender a ideia, eu preciso caracterizar a unidade autônoma e registrar essa unidade autônoma no cartório de registro de imóveis. E é isso que a gente faz nos quadros da NBR 12721. Então, vamos falar agora sobre quadros da NBR 12721. O que são e para que servem? Quando a gente fala sobre quadros da NBR, eu já falei que serve para, a gente precisa fazer o registro da incorporação para que a gente possa fazer a venda das unidades autônomas, certo? Então, quando eu estou falando em caracterizar esse produto para a norma, para a NBR 12721, o meu objetivo é fazer o registro da incorporação imobiliária. Então, sempre que você for preencher um quadro da NBR para incorporação, você tem que pensar, ok, como o cartório quer que eu preencha esse quadro?
Essa é a primeira coisa que você tem que responder. Como o cartório quer que eu separe as duas torres? Como o cartório quer que eu separe os subcondomínios? E entender essa regra do jogo com o cartório te ajuda muito na hora de fazer o registro da sua incorporação. Então, quando eu falo sobre incorporação imobiliária, sobre registro da incorporação imobiliária, existe, dentro do Guia de RI, que é um curso que eu desenvolvi, é um produto que eu desenvolvi dentro da IP, eu criei um passo a passo para incorporadores fazerem o registro da incorporação e criei uma série de documentos que vocês só precisam preencher com o nome do empreendimento, bem facinho. Bom, dentro desse documento que eu criei, o Guia de RI, que é um manual ensinando vocês como fazer o registro da incorporação, eu coloquei lá alguns documentos que são necessários para a gente fazer o registro da incorporação. A gente tem que comprovar a regularidade da aquisição do terreno, a regularidade da aprovação do projeto na prefeitura, da arquitetura, a existência de certidões negativas dos distribuidores cíveis da Justiça Federal e de protestos, a regularidade da situação da empresa perante o INSS e a Receita Federal, a existência de quadros de áreas e de memorial descritivo da obra, para tudo. NBR 12721. Então, a NBR 12721 é um item de um checklist enorme de documentos que a gente precisa gerar para fazer o registro da incorporação. Aí depois vem a definição das regras de convivência e utilização do condomínio, que é a minuta da convenção de condomínio e regimento interno. Então, vamos entender o que a norma pede, né? Lembrando que vocês já receberam um glossário, NBR 12721, né? Os participantes do workshop já receberam esse glossário na segunda-feira dentro dos grupos de WhatsApp. Se você não recebeu esse glossário, espera que a gente vai reenviar dentro dos grupos, tá? Se você está assistindo esse vídeo, porque alguém te enviou esse vídeo e você não recebeu o glossário, você tem que entrar dentro do grupo para receber. Bom, então a gente tem alguns conceitos, né, que eu já apresentei lá dentro do glossário. Custo unitário básico, que é o CUB, projetos padrão do CUB, área privativa, o conceito de unidade autônoma, área comum, tipos de vaga de garagem. Vaga de garagem é uma etapa que dá muita dúvida, né? Porque a vaga de garagem, ela pode ser unidade autônoma, ou seja, eu posso vender uma vaga sozinha. Ela pode ser área acessória de unidade autônoma, ou seja, ela pode ser uma área que faz parte da minha unidade autônoma, que acompanha a minha unidade autônoma, uma vaga de garagem ou um depósito. Aí tem a vaga como vaga de estacionamento, que aí entra como área comum, ou vaga de estacionamento rotativo, que é aquela que você vai pagar uma taxa para usar o estacionamento por um período, e vai ter uma empresa administradora desse estacionamento, e vaga como direito de uso. Nenhum morador é dono de nenhuma vaga. Ele tem o direito de parar um automóvel numa vaga. Não diz qual é o pavimento, não diz qual é o número da vaga, eu paro em alguma vaga, né? Aí depois falo de área coberta padrão, área coberta de padrão diferente. E aí é um item interessante, porque quando a gente fala sobre os projetos padrão do CUB, o projeto padrão do CUB, ele separa os preços, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Ele separa os preços do custo por metro quadrado de uma obra por padrão de empreendimento, de acordo com o preço do padrão de acabamento. Quanto mais alto é o meu padrão de acabamento, mais alto vai ser o preço por metro quadrado da minha obra. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E aí, dentro do quadro da NBR, a gente precisa saber quais são aquelas áreas que vão ter aquele custo X de construção e quais que vão ter padrão diferente, ou seja, elas são mais baratas ou mais caras do que essa área padrão que eu determinei. A gente vai falar sobre isso. Aí a gente tem áreas de divisão proporcional e áreas de divisão não proporcional, área equivalente de construção, e aí área equivalente de construção entra no coeficiente de área equivalente, que a gente vai entender como é que funciona isso. Área subrogada, que é a tal da permuta, eu comprar um terreno pagando o terreno em unidades autônomas. No quadro, a gente consegue mostrar isso. É óbvio que eu falo muito isso nas minhas aulas. Às vezes, não é interessante a gente mostrar isso, porque os quadros da NBR vão estar dentro do cartório registrado. É público. Qualquer pessoa pode chegar lá, se tiver uma boa justificativa, pode chegar lá e pedir para o cartório. Cartório, eu quero ver o quadro de NBR daquele empreendimento. Eu sou cliente, né? Às vezes você é cliente. E aí você vai conseguir ver como foi a sua negociação. E isso é muito estratégico, né? A gente entender como é que cada incorporador
negociou a compra do terreno, é muito estratégico, porque às vezes a gente não quer mostrar isso para o nosso concorrente. Coeficiente de proporcionalidade, que é a coluna 31 do quadro 2, fração ideal, que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta, e mais outros conceitos que vocês receberam lá no glossário. Bom, então vamos começar nosso aulão aí? CUB. Toda vez que a gente fala sobre projetos padrão, de acordo com o NBR 12721, a gente tem um site, que é o site de projetos padrão, CUB por metro quadrado. Esse site, ele explica o seguinte, ele demonstra, ali naquela sigla R1B, R1N, R1A, RP1Q, PIS, essa sigla representa um tipo de empreendimento que tem características. E essas características estão determinadas na descrição, no número de dormitórios, na área real e na área equivalente. Como assim, Carol? Quer dizer que, normalmente, uma residência unifamiliar de padrão baixo, normalmente tem um pavimento, com 2 dormitórios, com sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Tem uma área real de 58,64 metros quadrados e uma área equivalente de 51,94. O que é isso? Isso aqui é um padrão geral. Significa que se eu for fazer uma residência unifamiliar de padrão baixo, o meu empreendimento tem que ter 58,64 metros quadrados? Não. Isso significa que, na média dos produtos existentes no Brasil, os produtos residência unifamiliar de padrão baixo, normalmente, tem 2 dormitórios, 58,64 metros quadrados e 51,94 metros quadrados de área equivalente. Conforme a gente vai andando nesses padrões, e aí eu convido vocês a entrar no site e olhar esses padrões, quando a gente fala lá residência padrão, unifamiliar padrão normal, residência unifamiliar padrão baixo, residência unifamiliar padrão normal, residência unifamiliar padrão alto. Quando eu falo sobre residência unifamiliar padrão normal e alto, normalmente o seu produto vai ser diferente do que está escrito ali. Então, você tem que ir no bom senso, você tem que ir na lógica. Na hora de escolher qual vai ser o projeto padrão que você vai escolher para o seu empreendimento, você tem que ir pela lógica. Qual é o empreendimento que faz mais sentido no que você está olhando? Ah, não, meu projeto ele tem um pavimento, ele tem 3 dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, mas eu também tenho vaga de garagem e a minha casa tem 350 metros quadrados. Então, não é padrão normal, é padrão alto. Então, vai ser R1A. Então, quando eu for escolher, na hora de fazer o preenchimento dos quadros da NBR, eu tenho que ir no que mais se assemelha ao meu produto. Não necessariamente, e muito dificilmente, o projeto padrão do CUB vai ser exatamente o projeto que você está produzindo. Então, você tem que estar mais ou menos próximo. E aí, o que acontece? Quando você descobrir qual é o tipo de padrão que você quer trabalhar, depois de ler, né, a descrição que está aqui, você vai entrar na aba de CUB por metro quadrado estadual, aqui. Primeiro você entrou em projetos padrão, aqui, para poder descobrir quais são os tipos de padrão. Depois você vai entrar aqui, em CUB por metro quadrado estadual. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Então, eu peguei o CUB, de onde que eu peguei nesse daqui? Nem me lembro mais. Mas esse aqui é de junho de 2019. E o que está escrito nesse CUB aqui? Eu não lembro mais de qual estado que eu peguei esse CUB. Mas o que acontece? Todo mês a gente tem um CUB revisado. Quando a gente vai preencher os quadros da NBR, o ideal é que o seu CUB tenha até 90 dias. Mas eu já vi cartório pedir até 30 dias. Significa dizer que se eu estou fazendo meu CUB, preenchendo meu quadro hoje, o meu CUB tem que ser o do mês anterior, para determinado tipo de cartório, tá? E aí, o que acontece? Na hora que a gente vai olhar aqui, ó, valores em reais por metro quadrado. O que são esses valores aqui, Carol? Isso aqui está dizendo que se eu fizer uma residência unifamiliar padrão alto, o custo por metro quadrado de área equivalente vai ser R$ 2.221,47. A gente vai aprender a fazer área equivalente. Mas
na formação destes custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular. Existem custos que não estão inseridos dentro do CUB. E, portanto, se o seu empreendimento tiver algum desses itens que eu vou ler agora, você precisa acrescentar o valor desse item no seu custo, beleza? Fundações, submuramentos, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, equipamentos e instalações, tais como fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão e outros. Playground, quando não classificado como área construída, ou seja, se eu não tiver inserido lá no meu orçamento do meu pilotis com o meu playground, se eu não tiver colocado na área equivalente o custo do playground, eu tenho que inserir como uma verba no quadro 3, a gente vai ver isso depois. Obras e serviços complementares, urbanização, recreação e por aí vai. Área equivalente. Então, vamos lá. Quando a gente vai determinar qual é o preço do meu metro quadrado, então eu estou dizendo que o meu metro quadrado é 1.826,74 reais por metro quadrado, vai ser sempre em relação à área equivalente. O que é isso, Carol? A NBR 12721, ela explica o seguinte: quando a gente vai fazer o orçamento de uma obra, cada área tem um custo. Se eu estou fazendo um banheiro todo revestido com travertino, o preço do metro quadrado desse banheiro vai ser tanto. Aí eu vou fazer como falo, o orçamento da minha varanda. A minha varanda tem uma cerâmica bem simplesinha. Vai ter outro preço por metro quadrado. Aí eu vou fazer o meu jardim. Vai ter outro preço por metro quadrado. Eu vou fazer a minha piscina. Outro preço por metro quadrado. Vou fazer a minha área de serviço. Outro preço por metro quadrado. Minha sala, tábua corrida. Outro preço por metro quadrado. Da mesma forma que quando a gente vai fazer um prédio, acontece a mesma coisa. Eu tenho um custo por metro quadrado para o apartamento, eu tenho um custo por metro quadrado para o meu espaço gourmet e eu tenho um custo por metro quadrado para circulação de veículos e vagas de garagem, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer o nosso quadro de NBR, a gente precisa ter ou premissas de custo, e aí entra o conceito de área equivalente da NBR 12721, ou entra orçamento. Então, às vezes eu já fiz meu orçamento, eu já sei que a circulação custa R$800 o metro quadrado, R$600 o metro quadrado. E eu sei que meu apartamento custa R$1.000 o metro quadrado, de área equivalente. Ou, desculpa, de construção. Para eu fazer um orçamento, eu preciso transformar essas coisas em áreas equivalentes. Então, o que a gente faz? A gente escolhe a área de custo padrão 1, ou seja, qual é a área que mais representa o meu projeto? Ah, são os meus apartamentos. Normalmente a gente usa a área privativa como área de custo padrão 1. Então, meu apartamento vai ter um custo padrão 1 e todo o resto vai ser uma relação, uma regrinha de 3 entre o custo do apartamento por metro quadrado e o resto das outras áreas. Então, por exemplo, se o meu apartamento custa R$1.000 por metro quadrado para construir, e a minha circulação custa R$600 para construir, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a área da circulação eu vou transformar o custo da circulação proporcionalmente ao custo do meu apartamento. Então, se o meu apartamento custa R$1.000 por metro quadrado e a minha circulação custa R$600 por metro quadrado, significa que a minha circulação custa 0,6 do custo da minha área privativa. Então, para eu transformar tudo em área equivalente, eu tenho que pegar a área da circulação inteira e eu tenho que multiplicar por 0,6 para ela ficar uma área menor, que proporcionalmente vai ficar com o preço da minha área privativa. Certo? Então, por exemplo, o que a gente faz aqui? A norma, quando eu não tenho um orçamento, a norma já me dá essas áreas equivalentes para eu conseguir fazer uma conta de padaria, né? O que a norma fala? A norma diz o seguinte, que normalmente, para eu construir 1 metro quadrado de subsolo, ela vai ser 50% a 75% do custo de construção da minha área de apartamento. E
Se eu estou falando, aí eu quero que vocês entendam uma coisa, vamos falar só do apartamento, né? Então, eu tenho lá um apartamento que custa R$ 1.000. A varanda vai custar de 0,75 a 1, porque às vezes eu vou fazer uma varanda que tem um acabamento super bacana, tem um guarda-corpo de vidro laminado, que vai ter o mesmo custo do apartamento, então ela vai ter coeficiente 1. Terraços e áreas descobertas vai ser 30% a 60% do custo do apartamento. Estacionamento sobre terreno, 5% a 10% do custo do apartamento. Área de projeção do terreno sem benfeitoria, então eu não fiz nada naquele terreno, coeficiente 0. Então, aí eu já chamo atenção para uma coisa. Quando a gente vai preencher o quadro da NBR, tudo que existe dentro do terreno ou é área privativa ou é área comum. E, quando eu falar em área privativa, ou ela vai ter o mesmo padrão de acabamento 1, ou ela vai ser mais cara, ou ela vai ser mais barata. Então, todas as áreas, elas vão ter um coeficiente. Ou o meu coeficiente vai ser 1, ou o meu coeficiente vai ser 0,9, porque ela é 10% mais barata, então ela custa 90% do custo do apartamento. Ou ela tem 1,10. Vou dar um exemplo, estacionamento do Iguatemi. Colocaram lá sei lá, um tecnocimento, uma pintura PVA, uma pintura de alto tráfego super cara. O meu estacionamento custou 1,2 do custo da área privativa. Então, essas áreas, elas dependem do que a gente colocar como acabamento. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando sobre áreas equivalentes, o que é importante a gente entender? Quando a gente fala sobre área equivalente, e aí eu chamo atenção para duas coisas. Eu já falei que a gente tem área privativa e área comum. Dentro de área privativa, a gente tem a área privativa, que é a unidade autônoma, e a gente tem áreas privativas, isso a gente vai ver no detalhe na próxima aula, na aula 3, tá? Que aí na aula 3 a gente vai ver todos os quadros da NBR juntos. Não percam a aula 3, gente, porque é a conclusão de tudo. Eu vou jogar esse conceito de área equivalente dentro do quadro, para vocês entenderem como é que vocês vão usar esses coeficientes. 0,5, 0,75, 1,2, aonde é que eu coloco isso, Carol, dentro do quadro? E eu vou dar uma cola incrível para vocês na aula 3, tá? Mas aguardem. Bom, então, quando eu estou falando sobre áreas equivalentes, o que eu estou dizendo? Vamos olhar esse exemplo desse empreendimento aqui. Esse empreendimento eu tenho o quê? Eu tenho um térreo, e esse térreo eu tenho lojas, né? 6 lojas, vagas de garagem, circulação e hall. Acesso aqui, aí aqui a gente tem um espaço gourmet e tal. O que eu fiz aqui? Eu criei uma forma de organizar essas áreas por áreas equivalentes. Como? Eu sei que o meu empreendimento, ele tem lojas no térreo e torre de apartamentos, por exemplo. E que eu tenho vagas de garagem vinculadas aos apartamentos. As lojas não têm nenhuma vaga de garagem. E eu já tenho também uma noção de preço. Eu sei que a minha circulação de veículos e as minhas vagas custam 0,6 da área de custo padrão 1. Qual que é a área de custo padrão 1, Carol? Eu adotei sendo os apartamentos, que são as áreas que mais se repetem e que têm o maior custo por metro quadrado. Então, a minha área de custo padrão 1 são os meus apartamentos. Todo o resto vai ser em função do custo do meu apartamento. Então, o meu hall e o meu espaço gourmet também teve padrão de acabamento 1. Só que a minha circulação, os meus depósitos e as minhas vagas de garagem, que estão sinalizados no laranja e no amarelo, tem padrão de acabamento 0,6. Ou seja, os revestimentos que eu adotei ali dentro me geraram um custo menor que o do meu apartamento. E aí, quando eu vou para as lojas, as minhas lojas vão ser entregues no osso. Eu não vou colocar nenhum acabamento. Só que por questões de execução, eu tenho vitrine e tal. As lojas tiveram padrão de acabamento 0,6. Então, elas são 60% o custo da área padrão 1. Isso a gente vai entender muito bem como é que a gente vai adotar essas áreas depois, no final do nosso curso, tá bom? Então, recapitulando. Quando a gente estiver falando sobre áreas equivalentes, eu estou dizendo o seguinte: cada ambiente tem um custo de construção. Quando a gente vai fazer a média do preço por metro quadrado de uma obra como um todo, eu tenho que transformar todas essas áreas no equivalentes a um custo padrão. Quem é normalmente o custo padrão para efeito de quadros da NBR?
a minha área privativa principal, a área privativa que mais se repete. No meu caso, eu tenho um edifício de apartamentos, lojas no térreo, a área que mais se repete é a área do meu apartamento, e meu apartamento tem o meu padrão 1, que eu adotei como sendo 1. Todas as demais áreas, então, serão organizadas em função dos custos que cada área teve para ser feita. E aí eu vou fazer uma regrinha de 3 para saber qual é o preço dessa, qual é a área equivalente desse custo que está me gerando, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para a aula de sexta-feira, a gente vai avançar nesse conceito de áreas equivalentes e eu vou mostrar os quadros da NBR. Em cima dos quadros da NBR, a gente vai desenvolver, então, os nossos... Onde eu vou colocar cada área equivalente, qual é a coluna, qual é a linha, e aí eu vou tirar bastante dúvida de vocês. Então, eu espero que você tenha gostado e eu te espero na próxima aula para a gente se aprofundar dentro dos conceitos de quadros da NBR. Agora a gente vai abrir os quadros e olhar junto essas informações e eu vou explicar para vocês aonde cada área deve ser inserida, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!